Olá, pessoal, mais um encontro, né? Meu nome é Luciana e nós estamos na disciplina de língua portuguesa, dando continuidade, né, ao tema reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Na aula anterior, nós falamos um pouco, né, sobre o que seria o gênero conto, de como que ele se estrutura, seus principais elementos. Eu passei uma atividade, né, onde vocês deveriam ler dois textos sugeridos por mim, deveriam interpretar, né, colocar ali o que vocês entenderam, né, mediante as perguntas que ali foram feitas. E, posteriormente, eu comentei também que nós iríamos, que vocês, no caso, iriam construir um conto. Antes de concluirmos essa etapa, né, no caso, seria até uma oficina de elaboração voltada para o gênero conto, eu vou trazer hoje para vocês, na verdade a gente vai falar hoje, né, a nossa aula em si vai ser especial para trabalhar o gênero carta. Mais à frente eu vou tentar unificar, né, esses dois gêneros de uma forma que vocês possam estar construindo tanto o gênero conto quanto o gênero carta. Mas em especial hoje a gente vai abordar o gênero carta. Então vocês ficam no aguardo que eu irei orientar nas próximas aulas sobre a conclusão, né, da abordagem voltada sobre o gênero conto, né? Então vamos lá. Vamos hoje focar no gênero textual carta. Os objetivos da aula eu sempre gosto de colocar aqui no início para a gente poder se familiarizar e entender o porquê que nós estamos estudando. É sempre importante a gente ter isso em mente. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um objetivo. Por que eu vou fazer isso? Isso vai me agregar algo? Isso vai ter significado na minha vida enquanto ser na sociedade? Então, os objetivos da aula são identificar a finalidade e esfera de circulação de tipos diferentes de carta, empregar adequadamente os níveis de formalidade dos textos aos textos, inferir uma informação de um texto e identificar a finalidade de diferentes textos. Então, nós temos 4 objetivos principais. E, conforme a gente for se aprofundando no tema, nós vamos correlacionar como esses objetivos estão sendo trabalhados, né? O primeiro aí fala sobre identificar, né, as diferentes finalidades da esfera de circulação dos textos, diferentes cartas, por quê? A carta é um tipo de gênero textual. Só que no teor da carta, no corpo da carta, o que vai dizer se ela é uma carta são os seus elementos principais, as suas características. Porém, o tema da carta vai variar de emissor para emissor, quem emite a carta. Isso vai depender de quem está escrevendo, né? Cada pessoa pensa de uma forma, ela se expressa de uma forma. Empregar adequadamente os níveis de formalidade aos textos. O que tem que constar numa carta para a gente poder afirmar que se refere a uma carta? Isso nós vamos conhecer também. Inferir uma informação de um texto, qual a informação que contém naquele gênero, né? Normalmente, pode ser que seja uma informação ou apenas uma forma de comunicação, mas normalmente há um tipo de informação presente ali. Identificar a finalidade de diferentes textos. Qual a finalidade da carta? Pode ser informativo, pode ser formal, pode ser um texto, um tipo de texto que elucide a questão da opinião. Então, a gente vai conhecer um pouco mais detalhadamente nos próximos slides. O gênero carta. Então, é um gênero, pessoal, atualmente que não tem sido muito utilizado. Porém, ele não deixou de existir e eu quis trazer para vocês para dizer o quão importante é esse gênero, apesar, se a gente for parar para analisar, quando a gente quer conversar com alguém, né, seja alguém da família, seja alguém que trabalhe com você, ou seja alguém importante, como, por exemplo, se você quer enviar uma carta para uma determinada pessoa que possui um padrão muito elevado, né, e você quer se comunicar, normalmente as pessoas se comunicam de forma diferente.
Isso, hoje, na atualidade, isso é feito através de um e-mail, né? Então, a carta caiu um pouco no seu desuso, mas ela não deixou de existir. Então, a gente vai entender um pouquinho qual a sua importância, né? O que seria, então, o gênero carta? Carta é o elemento postal mais importante, constituído por algumas folhas de papel fechadas em um envelope. Ela é selada e enviada ao destinatário da mensagem, através do serviço dos Correios. Normalmente, quando a gente quer enviar uma carta, o que a gente faz? A gente preenche, né, pelo papel, o que a gente deseja enviar para essa pessoa, coloca dentro do envelope, fecha esse envelope, lacra ele e envia ele no correio, né? E lá é colocado um selo, vai depender da quantidade de selo. Quanto mais selos você solicitar que sejam inseridos ali, o valor da carta será acrescido. E dependendo também da quantidade de folhas que você colocar na carta, também esse valor será diferenciado. Na carta, você coloca os dados da pessoa, né? O endereço da pessoa, o nome da pessoa e os seus também. No caso, você que está enviando a carta, é o emissor. E quem irá receber é o destinatário, né? A pessoa que vai receber a carta. Vamos entender um pouco mais sobre a carta, então. Vamos falar um pouco das suas características. As características de uma carta. Esse é um tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente, que eu já mencionei, e um destinatário. E é normalmente escrito em primeira pessoa e sempre visa um tipo de leitor. Normalmente, se você escreve uma carta, você escreve para alguém. É muito difícil você escrever uma carta para várias pessoas, porque você sempre se direciona a um único leitor, né? Porque é uma coisa mais pessoal. É necessário que se utilize uma linguagem adequada com o tipo de destinatário, que eu já falei lá atrás. Se você for conversar com uma pessoa, né, da sua esfera familiar, você vai usar de colocações mais simples, mais usadas no cotidiano. Agora, se você for enviar uma carta para alguém que ocupa uma posição mais superior, né? Por exemplo, um presidente, um vereador, ou até mesmo alguém da esfera da religião, né? O Papa, por exemplo, se você quiser enviar uma carta, você vai usar de outros, né? Outras formalidades. É necessário que se utilize uma linguagem adequada, né? Dependendo do destinatário, e que durante a carta não se perca a visão daquele para quem o texto está sendo escrito. Então, você tem que ter muita atenção na hora de redigir a sua carta, né? Para poder não se perder o que realmente você deseja inserir ali no contexto da carta. Algumas características principais, que são elas: local e data. Você deve colocar para onde essa carta deve ser enviada e a data na qual você está construindo essa carta. O destinatário, que é a pessoa na qual você está enviando. Colocar saudações, interlocuções com o destinatário e uma despedida. Observação: esses itens estão na ordem que devem aparecer. Então, no início de uma carta, o que deve conter no início de uma carta? Hoje é dia 30 de junho de 2021. Então, normalmente a gente inicia com essa data. Bom Jesus do Itabapoana, da onde eu estou falando agora, 30 de junho de 2021. Né? Aí, dependendo de quem eu for enviar a carta, um exemplo, para uma amiga minha, inclusive aconteceu uma situação interessante. Eu tenho uma amiga que está morando nos Estados Unidos, ela já tem acho que uns 2 ou 3 anos que mora lá, a gente trabalhava junto aqui em Bom Jesus. E no final do ano passado ela me enviou uma carta. E como eu não tenho muito costume de verificar correspondência no correio, normalmente eu pego só contas de água, de luz, acabou por ficar desapercebido a carta que ela me enviou. Porque por conta das tecnologias, a gente acaba por não se prendendo muito à correspondência. E há pouco tempo eu encontrei, né, a carta que ela me enviou, me desejando feliz aniversário, que eu faço aniversário no final do ano, e Feliz Natal. Então, assim, eu fiquei encantada, porque, assim, para mim teve um valor muito grande, né, aquela carta,
ela poderia ter me enviado uma simples mensagem de WhatsApp, mas é algo que eu vou guardar, né? Quer dizer, é algo palpável que ela enviou direcionada à minha pessoa, né? Colocou o endereço dela e colocou o meu para que essa carta chegasse até mim. E eu tenho essa carta guardada. Se ela tivesse mandado uma mensagem, né, talvez essa mensagem já teria se perdido. Mas pela carta, não. A carta está ali guardada e quando eu desejo verificar o que ela me falou, eu vou lá, olho, leio de novo. Então, é um tipo de gênero que não está muito em uso, mas ele tem muita importância na nossa forma de comunicar e principalmente, né, quando é de pares, né, de uma pessoa para com a outra. Tipos de cartas. Existem vários tipos de cartas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder conhecer, né, quais desses modelos. Não teve como trazer todos. Eu trouxe apenas 3 que são os mais utilizados. Essa é uma carta que foi redigida em 20 de julho, né? Aí tem uma data especial, aqui não está mencionando, é só um modelo mesmo. Ela foi direcionada a uma pessoa, né? Um amigo de uma pessoa, no caso ele colocou querido e colocou o nome. Hoje é um dia muito especial porque hoje é o dia do amigo. Então foi de amigo para amigo. É hoje que se celebra o valor de coisas teoricamente simples e naturais, mas ao mesmo tempo tão raras de se encontrar pelas esquinas do mundo. Falo da lealdade, do carinho e do amor ao próximo. Então é uma carta, né, direcionada de um amigo para outro amigo. Carta pessoal. Como redigir uma carta pessoal? Essa carta que eu li anteriormente, vou só retornar aqui, se trata de uma carta pessoal, tá, pessoal? Eu só trouxe o exemplo, acho que eu inverti aqui o slide. Vou dar continuidade aqui. Carta pessoal. Como redigir uma carta pessoal? Modelo de carta de... Então, eu inverti aqui. Carta pessoal. Como redigir uma carta pessoal? Aí é o que eu falei aqui, ó. Né? Você tem que colocar para quem que você quer enviar, né? É uma carta mais simples. Já falei. Modelo de carta informal, carta de amizade, que também se enquadra na que eu já expliquei. E o assunto é livre, geralmente de ordem íntima, sentimental. O tamanho varia entre médio e grande. Quando é pequeno, é considerado bilhete e não carta. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a carta, normalmente, o texto dela não é tão curto, né? Ele é um pouco mais extenso. O tipo de linguagem acompanhará o grau de intimidade, nós já mencionamos aqui. Se você tiver uma afinidade muito extensa com a pessoa na qual você está enviando, né? Para quem você está enviando a mensagem, for algo próximo a você, você vai conversar, a sua intenção ali na carta vai ser com palavras mais próximas, e se não for, será uma linguagem mais formal. Cabe ao escritor saber se pode usar termos coloquiais ou mesmo gírias. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai escrever uma carta, dependendo do destinatário na qual a gente pretende enviar. Por exemplo, se você for enviar uma carta para o prefeito, normalmente você coloca ali, né, um pronome de tratamento, né? Vossa Excelência, se for o presidente, excelentíssimo senhor presidente. Então, a gente tem que ter muito cuidado na construção desse texto, né, dentro de uma carta. Modelos de cartas. É aqui que eu trouxe para vocês os modelos de carta. Eu tenho aqui a carta formal. Lembrando que esse material que eu estou disponibilizando aqui para vocês nos slides, eles estão em formato Word, para que vocês possam depois ter acesso, né, fazer uma leitura mais minuciosa. Eu trouxe aqui os slides só para poder a gente conversar um pouco e tentar entender um pouco sobre o que seria o gênero pessoal carta. Então, nós temos o primeiro gênero aí, que é o gênero carta formal. Eu vou estar lendo aqui para vocês, só para a gente poder se familiarizar com esse tipo de carta. Senhores diretores e editores, constitui-se motivo de muita alegria para mim a circulação no final da tarde de segunda-feira, dia 10 de abril de 2006, do jornal Correio da Tarde, que na certa vem assinar uma importante página do jornalismo escrito do estado do Rio Grande do Norte. Excelentes reportagens, colunas, as mais variadas em um conteúdo dos mais completos. Fazem do jornal Correio da Tarde uma leitura obrigatória da maioria
dos Portiguares a cada final de tarde. Parabéns e muitos anos de circulação. É o que desejo aos que fazem o Correio da Tarde. Então, é um advogado, né, que enviou essa carta para os diretores, né, desse correio. E se vocês puderem observar, há o uso de palavras mais formais, né? Não há nada assim muito coloquial, né? Olá, que saudade, estou muito feliz, nada disso. Uma construção mais formal. Agora nós vamos passar para a carta pessoal. A carta pessoal ela já é mais simples. Eu vou ler também para vocês entenderem como que ela se estrutura. Fortaleza, 11 de abril de 2020. Essa carta ela é bem atual, por isso que eu quis trazer para vocês. Mamãe, estou com muita saudade da senhora, mas devido à pandemia do coronavírus, não posso ir lhe visitar. Tenho certeza que tudo vai passar e logo poderemos nos reunir novamente. Se cuide e fica em casa, de sua filha que te amo muito, Rochelle. Então, se a gente parar para observar, é uma carta, né, com um tema bem atual, que é a questão da pandemia, e é uma carta de cunho pessoal, porque é de uma filha para uma mãe. Se vocês observarem, ela estrutura a sua carta de forma bem carinhosa, dizendo que está com muita saudade, né? Tenho certeza que isso logo vai passar, pedindo para a mãe se cuidar. Então, normalmente, esse tipo de carta refere-se a uma carta pessoal, uma carta mais íntima. Agora, nós vamos para a carta ao leitor. De Jorge Armado Coimbra para Lojas Cederer. Prezado senhor novo empregador. O senhor Jeremias da Silva, tendo trabalhado em nossa empresa no período compreendido entre abril de 2008 e agosto de 2012, na função de técnico de enfermagem, desempenhou durante esse tempo todas as suas atividades de maneira eficiente. Foi demitido devido a uma reestruturação financeira pela qual passou nosso quadro de funcionários, que precisou ser reduzido, nada constando durante sua passagem pela nossa firma, que o desabonasse. Portanto, reafirmamos que são qualidades suas, competência e honestidade, pelo que entendemos ser nossa obrigação recomendá-lo como ótima nova contratação de sua empresa, na qual certamente terá muito a acrescentar. Sem mais, Jorge Armando Coimbra, Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2012. Então, gente, essa carta ao leitor é uma carta destinada a um público-alvo em específico. O que acontece? Se vocês observarem, é uma carta mais de indicação, né? Por que aconteceu? Como a gente pôde observar, trata-se de uma pessoa que foi demitida, mas não houve motivo, né, pelo qual essa demissão aconteceu. Então, essa carta nada mais é de uma carta de recomendação que essa empresa fez a uma nova empresa para que essa empresa contratasse essa pessoa que precisou ser demitida. Né? E o motivo ficou bem claro na carta, que não foi motivo por questões, né, falta de negligência da pessoa, do empregador, mas sim por questões financeiras que a empresa precisou de retirar esse funcionário, né, do vínculo dos demais profissionais. Então, vamos tentar identificar nesses três tipos diferentes como que eles se estruturam. Por isso que eu trouxe aqui esses três tipos de cartas para vocês tentarem entender de como uma carta pode ser construída. Isso vai depender, né, do tipo de destinatário que você pretende alcançar. Se for uma carta formal, se for uma carta pessoal ou se for uma carta ao leitor. E eu trouxe aqui algumas atividades. Com base nas informações que você acabou de ler sobre os tipos de carta, diga qual é a intencionalidade de cada uma das cartas dos exemplos acima. No caso que eu acabei de mencionar. Finalize a carta do jogador Neymar utilizando o mesmo tipo de linguagem, de modo a dar continuidade à argumentação dele. Aí, olha bem, nessa atividade, eu vou estar lendo aqui e quero que vocês tentem se colocar no lugar
do personagem no qual nós estamos conversando aqui, que no caso é o jogador Neymar. Acredito que todos vocês conhecem. Essa carta é uma carta com uma linguagem bem coloquial, e eu vou estar lendo, e a minha proposta é que vocês finalizem, né? Com a ideia de vocês, de como essa carta chegaria ao fim. O início dela é assim: galera, estou aqui em reunião com os amigos e familiares, e eles me ajudaram a escrever algumas coisas aqui. É que não vou aguentar até segunda-feira. Minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Segunda-feira, minha família e meus amigos... Desculpa. Já sabem a minha decisão. Segunda-feira, assino o contrato com o Barcelona. Quero agradecer aos torcedores do Santos por esses 9 anos incríveis. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudará. É eterno. Só um clube como o Santos FC poderia... Aí vocês devem concluir, né? Ele está se despedindo, agradecendo toda a parceria feita pelo Santos, e agora eu quero que vocês concluam, né, a ideia dessa carta. A próxima atividade, eu queria que vocês observassem. Nós já conversamos a questão do destinatário. Ó. De acordo com os vocativos utilizados, diga para quais destinatários essa carta poderia ser enviada. Exemplo: querido Zé, pode ser enviada para um amigo, parente, namorado ou vizinho, né? Quando eu coloco querido Zé, pode ser um irmão, pode ser um vizinho, pode ser um primo, pode ser um namorado. Agora, amada Isabela, pode ser quem? Vossa Santidade, lembra que a gente conversou? Estimado Davi Almeida, caro editor, senhor diretor, vó Edith. Então, eu quero que vocês me ajudem aí a identificar, né, para quais destinatários essa carta poderia ser enviada. Desculpa. Escrevendo uma carta. Vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Seu melhor amigo se mudou para uma cidade no interior do Amazonas, onde não há internet. Ligações para longa distância são caras e você tem muito a contar. Amizades verdadeiras devem ser valorizadas. Você não quer perder essa amizade. Após ler o texto e pensar na situação descrita anteriormente, escreva uma carta pessoal a seu amigo contando, por exemplo, sobre o seu cotidiano, sentimentos, novidades. Incentive-o a responder sua carta, já que é o único meio de comunicação possível entre vocês. Relacione o conteúdo da reportagem com a amizade de vocês. Conte que ao ler a reportagem se lembrou dele e dê sua opinião, positiva ou negativa, sobre o que você leu. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês imaginem, né? Façam tentem imaginar que vocês tenham alguém distante, né? Eu só usei como exemplo aqui, né? Alguém que mora numa cidade bem distante, igual o Amazonas. E mediante essa possibilidade, elaborar uma carta, né? Para um amigo, devido à dificuldade que você tem de conversar pelo telefone ou até mesmo de enviar uma mensagem via WhatsApp, que é uma coisa tão comum hoje em dia. E após esse processo todo que nós passamos, né, sobre o gênero carta, nós iremos agora reconhecer e identificar a proposta de circulação desse tipo de gênero, desse tipo de texto, né? Ao término dessa oficina, poderemos realizar a apresentação dos trabalhos para a comunidade escolar, com a realização de um sarau por meio do Meet, com a participação dos alunos e comunidade escolar. Então, vamos lá. Depois que vocês realizarem as atividades, que eu vou disponibilizar para vocês lá na plataforma, no ambiente virtual, Google Classroom, que é o que nós estamos usando agora, nesse período remoto, eu quero propor a vocês, eu vou fazer o feedback, né, das atividades, e nós vamos interagir para ver se vocês realmente conseguiram compreender de que forma se estrutura uma carta, quais são as suas características,
o que deve ser levado em consideração, a questão do teor do texto de uma carta, né? A questão do contexto, do destinatário. Eu quero propor a vocês, como a gente está um bom período ausente, né, da escola, nós estamos estudando de forma remota, mas não estamos indo até a instituição e não estamos tendo contato. O que eu queria de vocês? Eu queria que vocês elaborassem uma carta para alguém da comunidade escolar. Esse alguém pode ser um colega de sala, pode ser um professor, pode ser um diretor, pode ser algum profissional da educação. Quando eu falo profissional da educação, eu falo desde o porteiro ao faxineiro da escola, a merendeira, de alguém que vocês sentem falta de ter esse contato que vocês tinham antes da gente estar ausente na escola por conta da pandemia. E, após vocês elaborarem essas cartas, nós iremos, né? Eu, juntamente com vocês, iremos fazer as revisões relacionadas à questão de erros ortográficos, né? A questão de estrutura da carta em si. Se vocês necessitarem, dependendo, se vocês necessitarem, não, vocês irão necessitar de saber do endereço do colega na qual você deseja, ou o professor, ou alguma pessoa da comunidade que você queira enviar. Vocês vão me passar, né, no meu WhatsApp, que eu vou estar passando para vocês. Vocês vão preencher essa carta, vão colocar o endereço dessa pessoa, o nome dessa pessoa. Depois que nós revisarmos, tá, gente? Eu vou ter o contato primeiro dessa carta, vamos fazer as revisões e iremos enviar essa carta para cada um dessas pessoas na quais vocês desejam estar enviando essa carta. Feito isso, assim que essa carta chegar no destino dela, cada pessoa que quando receber, não destinatário, assim que o destinatário receber essa carta, o que a gente vai fazer? E eu pretendo, de alguma forma, fazer com que essas cartas, né, que são várias, sejam enviadas no mesmo dia. Se necessário for, eu até me disponho a estar enviando essa carta. Eu vou recolher as cartas e estar enviando. Por quê? Assim que essas cartas chegarem ao destinatário, eu vou propor, juntamente com essas pessoas na quais irão receber as cartas, de nós participarmos de um sarau aqui através do Meet. Qual a minha intenção? Assim que ela receber, ela vai estar lendo a carta recebida, tá? Para vocês terem uma noção e também para não ficar no anonimato essa construção por meio desse gênero tão importante, né? E tão significativo, tá joia? Então, essa é a minha intenção com a aula de hoje. E os próximos passos serão passados nas seguintes aulas. Hoje eu quis só fazer uma explanação sobre o que seria o gênero carta. Eu agradeço e tenham um ótimo final de semana.